Chegou a hora boa do Vida e Saúde, a hora de colocar a mão na massa, a hora de experimentar novos sabores, novas receitas, novas possibilidades. Hoje conosco, Elisa Vidal, tá cobrindo aqui férias do Felipe, é colega de trabalho já dele, né, Elisa? Já tá acostumada, acho que já peguei um pouquinho do espírito da culinária do Felipe. Já virou irmã do Felipe e vai ensinar pra gente hoje uma receita, uma das receitas que é muito especial pra Elisa. Por que, Elisa? É uma receita que eu, assim como eu gosto de fazer as receitas que eu me sinto à vontade, né? Que eu já tenho o hábito. E esse pãozinho eu já tinha o hábito de fazer na minha casa, fiz algumas adaptações para ele se tornar mais saudável, ter menos gordura ainda, né? Ter sem colesterol, para a gente poder oferecer um alimento de melhor qualidade para nossa família também, né? Tá bom, hoje a gente vai fazer, como você já deve ter visto aqui, um pão de batata que a Elisa vai preparar e ele tá muito macio. Olha aí o Nery mostrando. E eu quero saber se ele é uma receita difícil ou uma receita fácil de ser preparada. É fácil pela quantidade de ingredientes, os ingredientes são fáceis, de fácil acesso. O complicado um pouquinho é encontrar o ponto correto. Tá. Então nós vamos começar, eu vou começar já Vai apresentando os demorar ingredientes. um pouquinho mais na parte do ponto, tá? Eu vou fazer essa receita na batedeira. Na batedeira, eu trouxe uma batedeira que pode ser usada para massa. Então eu vou fazer na batedeira. Você pode fazer na mão, só que vai dar mais trabalho porque você vai ter que sovar essa massa por um tempo maior. Tá bom. Você tem que sovar por pelo menos uns 20, 30 minutos para ela chegar no ponto adequado. Certo. Bom, vamos aos ingredientes, então? O primeiro ingrediente, o mais importante de todos, né? A batata. Aqui eu tenho 250 gramas de batata já cozida e amassada. Que dá mais ou menos o que de medida? Porque nem todo mundo tem balança em casa. Uma batata bem grande. Eu vou falar aqui os ingredientes, a medida em peso, porque pão a gente sempre precisa fazer com a medida exata. É verdade, até a água utiliza-se em peso para fazer pão, né, Elisa? Depois que você já tem uma certa prática, você vai vendo o ponto da massa, tá bom? Eu vou falar a medida em peso, mas depois eu vou deixar também para colocar no blog as medidas proporcionais em xícaras, colheres. Perfeito, para nós que vamos fazer essa receita em casa. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo branca. Tá. Eu não experimentei fazer com ela integral ainda, mas eu vou experimentar, tá bom? 500 gramas ou 3 xícaras e meia. Aqui, 75 gramas de açúcar demerara orgânico ou meia xícara de açúcar. Tá. Aqui eu tenho em torno de 25 gramas de gordura. Aqui eu tenho um azeite vegetal de boa qualidade. Cerca de 3/4 de xícara, de meia xícara a 3/4. Pode ser girassol, pode ser milho. Pode ser qualquer óleo vegetal, Tá. bom? São 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo ou 25 de fermento fresco. Tá. Fermento de pão, gente, aquele fermento... Fermento para pão. Fermentação natural, não aquela fermentação química. 10 gramas de sal, o equivalente a uma colher rasa. E uma colher de chá de lecitina de soja. Tá bom. Bom, então é um pão de batata que não vai ovos, normalmente vai ovos, vai manteiga ou margarina ou esse tipo de gordura. A Elisa fez umas adaptações aqui e esse resultado a gente já viu aqui, pelo menos visualmente, funcionou. Ele ficou bom, ficou bem macio. Talvez pela cor, né? O pão de batata que vai, gema de ovo, ele fica mais amarelinho. A gente pode até usar um corantezinho natural, como um suco de cenoura, como um açafrão. Então, olha, são muitas... Faz a receita básica primeiro, porque a receita básica, você tendo domínio da receita, você pode daí partir para as outras adaptações. Isso. Eu tô colocando aqui no bowl já tudo junto. A batata já amassada, ela tá meio morninha ainda, que é mais fácil de amassar. Eu amassei com o garfo mesmo, tá? Tá. Ou amassador. A batata, o açúcar, o fermento. E vou fazer uma mistura prévia, tá? Aqui eu vou misturando, espera só um minutinho, vou colocar mais uma colherzinha de chá de lecitina de soja. Tá bem.
A lecitina, lembrando que não é um ingrediente que você compra muito facilmente, encontra facilmente, mas é um ingrediente que você pode comprar quando encontrar. Compra em grande quantidade, verifica lá a data de validade, porque ela tende a durar bastante. Dura. A gente usa sempre aqui em alguma receitinha, não precisa guardar na geladeira, né, Elisa? Dura bastante tempo, não precisa guardar na geladeira. Você usa, cada vez que você vai usar, você usa uma quantidade muito pequena, porque um ovo você substitui por uma colherzinha de chá rasa. E, dá então, pra, e ela faz o que na massa? Uma quantidade muito pequena. Ela é um espessante, então ela vai dar maciez e textura pra massa. Vai permitir que a massa fique aerada, bem gostosa, tá bom? Vamos agora pra batedeira, então agora, gente. Eu vou jogar nessa batedeira um pouquinho de água gelada. Ela vai esfriar um pouquinho a batata. Então foi aqui, 1/4 de xícara, tá? Bem pouquinho, um pouquinho mesmo. Eu vou ligar a batedeira na velocidade baixa. Tá bom. Ela já deu uma leve misturada. Agora eu vou colocar na farinha de trigo um pouquinho, o sal. Uma colherzinha de sal, porque eu quero fazer um pão, sabe aquele pão que não é doce, não é salgado? Ele é levemente adocicado, mas não é, você não quer que o sal fique muito forte. O açúcar é importante para dar o fermento crescer e o sal para dar o sabor. Tá. Eu vou fazer o seguinte agora, não dá pra gente falar enquanto isso, eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando a farinha aos poucos, tá bom? Deixa eu aproveitar. Se acontecer isso aqui, ó, tá vendo que não tá misturando bem? Verdade, tá porque, tudo igual. Porque a gente faz as coisas assim com um pouquinho mais de pressa e fica mais difícil, né? Eu vou fazer, mas se acontecer isso em casa, é muito simples, é só misturar bem, porque esse batedor para massas, que é esse gancho, ele não pega as coisas que ficam na lateral, a massa que fica na lateral, tá bom? Só você dar uma misturadinha com a mão. Se você for fazer a mão, aí você vai incorporando aos poucos e vai sentindo a... Mas você vai usar só aquele pouquinho, aquele fundo de xícara de água, Elisa? Eu vou usar na receita toda em torno de meia xícara de água, tá? Uau. Não é muita água, não. Porque ainda vai o óleo. Então ele vai dar um pouquinho mais de líquido, tá? Então não se assuste, não se desespere, encha de água aqui, depois você perde a receita, tem que colocar mais trigo. Elisa, você não colocou o óleo ainda, o momento ainda não é de colocar o óleo? Não, eu vou fazer o seguinte, pra gente adiantar aqui, eu vou deixar ela já, quando ela estiver bem homogênea, eu vou usar o óleo por último, tá bom? A última coisa é o óleo, esse é o segredo pra ela ficar uma massa muito macia. Bem macia. Eu vou misturando os ingredientes. Mas ela fica parecida como uma farofa meio seca. Aqui, mas eu vou colocar o óleo já, eu vou adiantar, só vou colocar o óleo pra gente poder já ver. Entender o processo. Como é que vai ficar, tá? Agora, nesse ponto aqui, dá a impressão que você pode se desesperar. Não se desespere. Sove essa massa na batedeira, na máquina de pão ou à mão por mais 20 minutos.
tá bom? Mesmo na batedeira, de 15 20 a 20 minutos. Isso. Depois, olha o resultado. Olha como vai ficar essa massa. Ela adiantou. Essa daqui é uma massa que já tá pronta, já foi sovada. Aqui, vou ver se o Nelly consegue enxergar. Ela fica muito, muito macia e meio pegajosa. É, mas ela não tá muito grudenta. Pela não, ela maciez, não gruda. Eu imaginei que ela ia estar bem mais grudenta. Não, ela não gruda mais na mão, mas ela tá bem pegajosa. Tanto que pra eu poder usar na mesa, eu vou colocar um pouquinho só de óleo. Você derrama aqui pra mim, Teru? Claro. Pra ela facilitar na hora de... Não usa farinha, então. É melhor usar o óleo mesmo. Melhor usar um pouquinho de óleo. Só espalho bem e venho com a massa. Eu vou mostrar aqui, o ponto da massa é o ponto de véu. É quando eu puxo ela, ó, ela fica bem fininha e não rasga. Entendi, tá vendo? Entendi. Ela tá fininha, dá pra enxergar do outro lado, ela não rasga. Aí não tem erro. Aí eu posso modelar da maneira que eu quiser, que eu vou ter um pão gostoso. Tá, aí você vai modelar. A Elisa fez aqui bolinhas, ela usou uma forminha pequenininha para crianças. Olha, deixa eu mostrar essa daqui. Mas aí você vai esperar crescer ou não precisa crescer, Elisa? Eu deixo, como eu fiz com fermento instantâneo, eu levo pra forma assim, já modelado, ponho na forminha e espero crescer. Quando ela dobrar de volume, eu levo ao forno. Pão, a gente sempre começa com o forno mais baixo e depois, no final, quando ele já tá cozido, você sente que ele tá cozido por dentro, você sobe um pouquinho o forno pra dourar. Começa com 120 graus e depois você vai para 200 graus para dourar, tá bom? Joia. Posso provar? Vamos já tá provar, na hora né? de provar? Ó, a Elise já pegou um aqui que já deixou cortadinho pra mim, mas eu quero mostrar pra vocês a maciez desta massa. Olha que coisa levinha. Vou partir agora. Olha só, que delícia. E agora eu vou comer isso aqui com um pouquinho de azeite. Tem a sugestão do patê da Super Bom aqui também, que é uma boa, maravilha. Ela tem bastante gosto de batata, porque às vezes você compra um pão de batata que não tem quase sabor de batata, né? Esse tem. E eu fiz aqui uma sugestão, não sei se... Uma sugestão de fazer no formato de uma bisnaguinha, pra criança levar de lanche, pra escola, né? Estou sem palavras. Fica muito maciozinho, né? Muito não gostoso. tem como não gostar, pãozinho... gente. Uma coisa maravilhosa dessas. O sabor tá realmente... Tá brincando aqui, não tá salgado, não tá doce, mas tá levemente salgado, bem de levinho. Tá uma receita muito, muito agradável. Aceita recheios, você pode rechear com aquilo que você quiser, tanto doce quanto salgado. Elisa, mais uma vez, muito obrigada de coração, viu? Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Muito obrigada. O Vida e Saúde vai ficando por aqui. Que você também aprenda que ser saudável também pode significar sabor na cozinha. Sabor, alegria, prazer na hora de se alimentar. E que Deus te ajude nas mudanças tão necessárias que você vai começar a fazer a partir de hoje. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!